A gente tem histórias que, quando compartilhadas, geram identificação nas pessoas. Então, se eu compartilho com vocês algo da minha infância, por exemplo, quando eu ia pro sofá de manhã, acordava cedinho, pegava um copo de Nescau, um pacote de bolacha e ia assistir Bom Dia e Companhia, ia assistir desenhos na TV Cultura, enfim. É, provavelmente, se você, como eu, nasceu na década de 90, final da década de 90, enfim, você vai ter uma experiência parecida com a minha. Então, você vai dizer, poxa, isso eu também vivi. Então, seria uma experiência que você viveu, eu vivi. Então, não seria uma experiência individual, mas uma experiência coletiva. Como a gente fala, né, que toda experiência aí acaba sendo uma experiência coletiva, né? Não existe experiência individual. Mas aqui eu vou trazer algumas histórias que podem ser consideradas experiências individuais porque elas são muito específicas. Provavelmente pode ter alguma outra que você viveu algo parecido, enfim. Mas a maioria das vezes elas são muito curiosas e muito específicas e a gente fala assim, caraca, realmente essa pessoa viveu uma experiência individual. A primeira história, a pessoa compartilhou assim: minha experiência individual é que minha mãe tem 9 filhos em 9 meses diferentes sem planejar nada. Ou seja, ela teve 9 filhos que nasceram em 9 meses diferentes e ela não planejou que isso acontecesse. Nunca conheci ninguém mais que conseguiu essa proeza. Todo mês tem festa lá em casa praticamente. E realmente, 9 filhos e os 9 nascerem em meses diferentes é realmente algo bem individual, assim. A segunda história. Eu e meu primeiro namorado estávamos discutindo a relação numa briga e ele falou para eu esperar um pouco porque ele queria fazer cocô. Aqui eu já não acho tão individual assim, porque, sei lá, quando a gente tá numa briga ou a gente fica nervoso, acaba, né, afetando um pouco aí o nosso sistema digestivo, intestino, mas não sei se pediria para fazer, né, as necessidades, enfim. A terceira pessoa contou assim: eu estava esperando o ônibus e tinha uma senhora do meu lado. Ela começou a falar do amor da vida dela, que ia visitar ela, que ele era lindo e inteligente, levava flores para ela, e eu achando muito fofo. Aí ela tirou a carteira e mostrou uma foto dele, e era simplesmente Paul Walker. Cara, eu acho muito bom isso, porque são coisas muito específicas, assim, pra acontecer com a gente, sabe? Eu preciso estar numa parada de ônibus, uma senhora sentar ao meu lado, isso até é mais comum, mas, tipo assim, ela contar uma história de amor e essa pessoa ser o Paul Walker, sabe? Tipo, cara, é muito bom. A quarta história. Sofri um acidente dentro da escolinha. Estourei a cabeça e fui pro hospital. Obviamente na infância da pessoa, isso, né? Quando voltei para a escola, minha melhor amiga disse que o menino que eu gostava tinha lambido pouco do meu sangue do chão. O último romântico. Quinta história, essa é um pouquinho mais longa. Um dia um rapaz chegou na casa da minha mãe pedindo água para beber e ela deu. Depois pediu para lavar os pés. Ela, super simpática, levou até sabão, ele se lavou e ficou fazendo perguntas para ela sobre o trabalho dela. Ela tinha uma lanchonete na época. Ela conversou com ele na maior inocência. Depois de uma meia hora, eu cheguei em casa e ele ainda estava lá na frente conversando com ela. Guardei a mochila e fui pro balcão como de costume e lá fiquei ajudando ela a atender e ele lá conversando com a gente. Depois de uns 20 minutos, ele agradeceu pela água e foi embora. Uma semana depois, descobrimos que ele tinha sido contratado para matar o filho da padeira da rua e achou que a padeira era minha mãe, porque na época ela também vendia pão, mas ficou na dúvida se realmente era eu ou não e voltou para confirmar com um traficante da época. A pessoa que ele estava procurando, o filho da mulher que vendia pão mais para cima da rua, fugiu para o interior na mesma semana porque ele estava envolvido com o tráfico de outro bairro. Encontraram ele e mataram ele. Sexta história. Meu ex terminou comigo e no dia seguinte voltou para ex. Ele terminou comigo na sexta e tínhamos programado de fazer uma viagem no final de semana. Íamos de moto. Ele viajou para o mesmo lugar com ela e os dois caíram de moto. A sétima e última história de hoje. Ontem passei por uma experiência individual. Um mendigo roubou um maço de cigarro do meu bolso, saiu andando e 2 minutos depois ele voltou, colocou de volta no meu bolso falando: tem que ficar esperto. É muito bom essa, cara. Ah, e essas foram as histórias de hoje. Se você tem alguma história individual que só você passou e você acha que ninguém mais passou por isso, comenta, sei lá, conta aí pra gente. Quem sabe seja uma história aí que seja tão interessante quanto essas histórias que eu li aqui. Deixa um joinha, se inscreve no canal e é isso.